Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estudo e nós vamos começá-lo pedindo exatamente a Jesus que possa nos inspirar, que possa nos amparar, que possa estar conosco nesses momentos em que nós nos debruçaremos das páginas, das lições do seu Evangelho. Pedimos a Jesus que clareie nossos pensamentos, que possa nos amparar e principalmente que possa abençoar nossos lares. Que nesses instantes de estudo os nossos lares possam ser visitados, possam ser iluminados pelos diversos espíritos benfazejos que nos auxiliam, que nos guiam, que nos protegem, que possam estar conosco nesses instantes, para que nós possamos aproveitar ainda mais essa oportunidade, esse momento de encontro, esse momento de estudo. E nós vamos começar falando dos acontecimentos dessa semana, não é isso? Nós tivemos no dia 1º de novembro as comemorações do Dia de Todos os Santos. Não sei se todos nós conhecemos o que simboliza ou o que seria comemorado no chamado Dia de Todos os Santos. A história desse dia ela é mais ou menos assim. Nós sabemos que o período chamado período apostólico seria aqueles primeiros séculos do cristianismo ainda, no seu nascimento, no seu nascedouro, principalmente e em especial o primeiro século, ali chamado também de período apostólico, onde aqueles indivíduos que se convertiam à mensagem de Jesus, que queriam verdadeiramente seguir os passos de Jesus, eles foram perseguidos, eles foram hostilizados, eles foram martirizados. E no século segundo, então, um século mais tarde, diversos cristãos rendiam homenagens a esses que foram martirizados, que morreram nas arenas, que morreram à tortura, que morreram nas fogueiras, rendiam homenagens a esses personagens, a esses primeiros mártires do cristianismo nascente, desses personagens que beberam da fonte cristalina a mensagem de Jesus, cristãos da primeira hora. Então nós sabemos que no século II, então, as lições, as histórias desses cristãos eram repetidas e era normal que muitos resolvessem escolher um dia, então, para homenageá-los todos. Escolheram, então, o dia 1º de novembro, ficando, então, o dia 1º de novembro conhecido como o Dia de Todos os Santos, referindo-se naturalmente àqueles cristãos da primeira hora. Acontece que os séculos foram se passando. No século V, então, houve então uma outra proposta. Observaram que existia um dia para homenagear os cristãos que haviam sido martirizados, que haviam morrido exatamente perseguidos por admitirem a fé nos ensinamentos de Jesus. Entretanto, no século V, aqueles cristãos já não compunham mais a religião dos perseguidos. Já não existiam mais personagens que morriam exatamente assassinados pela fé que sustentavam, já não eram mais mártires. Então queriam homenagear também seus mortos sem serem mártires, sem serem santos. Mas que dia seria esse? Escolheram então um dia, logo o dia seguinte ao chamado Dia de Todos os Santos, escolheram para homenagear os finados comuns, os mortos comuns, aqueles que eram cristãos e morriam, e não necessariamente eram martirizados. Por isso que o dia 2 de novembro é chamado de Dia dos Finados, ou Dia dos Mortos Comuns, que não eram martirizados, que não foram aqueles personagens santos, que sofreram aquelas perseguições, o holocausto, que morriam verdadeiramente lutando em nome de Jesus. Então nós temos aí a origem do Dia de Finados, é o dia então em que as pessoas comuns são homenageadas ou são relembradas. E todas as famílias, todos nós, temos os nossos homenageados nesse dia, que para nós é um dia muito especial. As pessoas costumam considerar esse dia como o dia da saudade, o que é algo verdadeiramente natural e até saudável. É normal que nós sintamos alguma saudade. O que nós não podemos permitir é que isso se transforme em tristeza e dor, que isso se transforme em indignação, porque nós, espíritas em especial, nós sabemos dos mecanismos maravilhosos que regem a vida e a certeza do reencontro.
reencontro. Nós sabemos que a vida é uma passagem e muito em breve todos nós iremos ter novas oportunidades de reencontro, se é que já não o temos, nos momentos em que nós, através do sono físico, quando nós despertamos para a realidade espiritual, é natural que nós nos encontremos com aqueles com quem nós nos atraímos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, por mais que nós não nos lembremos, mas quando acordamos fica aquela leve sensação agradável de termos então abraçado, conversado, de termos estado com esses personagens que nós tanto amamos e sentimos falta. Uma certeza, naturalmente, do reencontro em breve que todos nós teremos, porque como nós costumamos sempre falar, relembrando o Espírito Emmanuel, nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Somos todos seres espirituais, tendo uma pequena experiência material. É natural então nós pensarmos que a verdadeira vida é aquela vida que se encontra do lado de lá. Nós estamos temporariamente do lado de cá e devemos aproveitar esses momentos e essa oportunidade em que nós estamos aqui vinculados a esse educandário maravilhoso, na grande oportunidade que nós temos de nos educarmos, de vencermos, de batalharmos, de modificarmos-nos, de promovermos a nossa reforma íntima. Aquilo que nós somos convidados, a partir do momento em que nós começamos a participar dos estudos espíritas, nós somos o tempo todo convidados à chamada reforma íntima, a modificarmos-nos, a vencermos-nos, a nos transformarmos em pessoas melhores. Seria esse, principalmente, o objetivo da nossa encarnação, da nossa estada nesse educandário. E nós gostaríamos de começar o nosso estudo de hoje falando da fé que nos fortalece, da fé que nos sustenta. Existe uma passagem no Evangelho, na verdade 12 evangelistas registram essa passagem. Nós vamos ter essa passagem no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 8, mas também no Evangelho de Lucas. Muito embora seja a mesma passagem, os evangelistas a registraram de forma diferente. Nós vamos seguir a narrativa de Mateus, naturalmente, por ter sido Mateus o discípulo presente a esse evento. Então nós vamos seguir a narrativa de Mateus, não desmerecendo de forma alguma as narrativas de Lucas. Segundo Mateus, num determinado momento em que Jesus entrava em Cafarnaum, nós primeiro precisamos relembrar o que era Cafarnaum. Cafarnaum era um pequeno vilarejo onde predominava a pesca, era um vilarejo de pescadores. Embora fosse um pequeno burgo, uma pequena vila, era uma região de passagem. Era uma região muito importante de passagem do Ocidente para o Oriente, de forma que ali existia uma sinagoga. Nem todas as pequenas cidades de pescadores possuíam sinagogas, mas Cafarnaum possuía uma sinagoga. E como era natural pensar, já que todos os judeus, todos os hebreus estavam sob jugo do Império Romano, é natural nós pensarmos que ali não existiam apenas hebreus. Existiam também os personagens que administravam a ordem em nome do Império Romano. E existia lá um centurião. Em Cafarnaum, então, existia a figura de um centurião. O centurião, como o nome já sugere, era um comandante militar que administrava uma centúria, uma tropa com 100 homens. Para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender melhor isso, é só nós lembrarmos da expressão milícia. A milícia, então, é uma tropa de 1000 homens. Não é naturalmente a milícia que nós vemos nos programas jornalísticos acometendo o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de um grupamento militar, um grupamento de 1000 homens. Então existia ali um centurião, ou seja, um comandante de uma centúria, um comandante de 100 homens. E esse comandante ficava em Cafarnaum. Ele ficava aquartelado em Cafarnaum, ele residia em Cafarnaum exatamente talvez para manter a ordem naquela província, naquela pequena região. Nós sabemos que era uma região predominantemente de pescadores, mas era natural que o Império Romano espalhasse os seus braços, os seus tentáculos por todas as regiões exatamente para coibir qualquer tipo de revolta, qualquer tipo de insubordinação. Então nós tínhamos ali a figura de um centurião romano. Naturalmente que os romanos, em especial os militares, os centuriões, fossem detestados pelos hebreus, porque era exatamente a relação que existia entre
o perseguido e os perseguidores. Era exatamente a relação entre os indivíduos que se submetiam, que eram submetidos, e os que submetiam. Era natural, então, nós imaginarmos que os hebreus detestassem a figura dos romanos. Era normal pensar que os hebreus hostilizassem, mesmo que ocultamente, a figura dos romanos. Naturalmente que muito pior seriam então com os militares, com os coronéis, com os comandantes. Nós vamos lembrar de Jerusalém, por exemplo, que existiam torres de comando, torres em que os romanos ficavam vigiando as práticas dos judeus, dos hebreus, ficavam do alto dessas torres. Então, nós imaginamos que lá em Cafarnaum você tinha a figura de um centurião e de uma centúria, ou seja, de pelo menos uma centena de soldados que ficavam naquela região para manter a ordem entre os hebreus e para subjugá-los, exatamente à dominação romana. E nós sabemos que essa hostilidade, ela não era unilateral. Nós sabemos também que os romanos viam os judeus, os hebreus, de uma forma geral, como uma raça inferior, como uma raça menos capaz. Viam os judeus exatamente como alguém que merecidamente estavam naquela condição servil, aquela condição de dominado, de povo dominado. Então essa passagem ela já começa de uma forma muito curiosa. Segundo o evangelista Mateus, quando Jesus chegava a Cafarnaum, nós sabemos que Jesus passa a maior parte do seu tempo em Cafarnaum, nas diversas cidades, nas diversas peregrinações, volta e meia Jesus retornava a Cafarnaum e talvez se hospedasse inclusive na casa de Simão Pedro. Nós não podemos esquecer que 10 dos discípulos de Jesus eram pescadores. Então, numa dessas idas e vindas de Jesus a Cafarnaum, ele é procurado por um centurião romano, que se aproxima dele rogando-lhe: Senhor, eu tenho um criado que se encontra paralítico e violentamente atormentado. Um centurião se aproxima de Jesus e lhe diz: Senhor, eu venho rogar-lhe, porque eu tenho um servo, eu tenho um empregado, que ele se encontra paralítico, que ele se encontra violentamente atormentado. Como é que um centurião se aproximaria de um judeu para pedir qualquer coisa nesse sentido? Talvez esse centurião já conhecesse Jesus. Nós temos diversas passagens de curas, diversas passagens maravilhosas em que Jesus derramava as suas lições à multidão, às praças, à praia em Cafarnaum. E era natural que, sendo ele um centurião romano, exatamente com a missão de vigiar aquele povo, era natural que ele já tivesse visto Jesus, que ele de repente já tivesse inclusive assistido, presenciado as curas que Jesus fazia. Vamos relembrar inclusive que Jesus não as fazia ocultas, Jesus sempre curava na frente das pessoas, raramente Jesus fazia as curas no anonimato. Nós temos pouquíssimas passagens nesse sentido. As curas, as manifestações eram todas públicas. E era natural nós imaginarmos que, sendo um centurião romano, alguém pago para vigiar os personagens, os judeus que viviam ali, era natural que ele já conhecesse Jesus. Então ele chega, se aproxima de Jesus, num gesto extremamente humilde. Quando nós paramos para pensar que nós tínhamos ali o diálogo entre a figura do povo dominador e a figura do povo dominado, ele se aproxima de Jesus e lhe diz: Senhor, eu venho lhe rogar, eu venho lhe pedir. Eu venho lhe pedir exatamente pelo meu criado, que ele se encontra aleijado e violentamente atormentado. Jesus imediatamente vira para o centurião romano e diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei à sua casa e lhe darei saúde. Imediatamente o centurião vira para Jesus e diz: eu não sou digno de que entre embaixo de meu teto. Diz apenas uma palavra e o meu criado se curará. Olha o tamanho da fé desse centurião, desse comandante militar. Diz apenas uma palavra e o meu criado se curará. Pois eu também sou um homem de autoridade, e eu digo para um soldado meu: vai, e ele vai. Volta, e ele volta. E digo para um servo: vai e faz o que eu te peço, e ele me obedece. Jesus fica surpreso com a resposta do centurião. Quando nós paramos para analisar essa resposta do centurião, nós observamos que ela era repleta de considerações. Jesus se propõe
a ir à casa do centurião. Imediatamente o centurião se esquiva dizendo que não era necessário, porque tinha certeza de que uma palavra de Jesus seria o suficiente. E aí nós observamos também não apenas a fé, mas a consideração. Nós sabemos o quanto Jesus seria criticado se ele fosse à casa de um centurião. Ele seria criticado pelos seus pares, que detestava aqueles que se relacionassem com os gentios, principalmente com os dominadores. E também para o centurião, sendo ele membro daqueles que subjugavam o povo hebreu, como ele seria visto junto aos seus pares que não conheciam Jesus, se aquela notícia, por exemplo, se espalhasse. Mas o fato é que aquele centurião vira para Jesus e diz que conhecia Jesus e sabia que uma palavra dele era o suficiente. Era o suficiente para que o seu criado pudesse se curar. Jesus ouviu e ficou maravilhado com a resposta do centurião. Vira para os seus discípulos e diz assim: em verdade eu vos digo, muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque, com Jacó no reino dos céus. Jesus dizia então que muitos gentios, que muitos dos povos pagãos, eles seriam recebidos no reino dos céus, mesmo não sendo eles judeus, mesmo não professando eles a fé judaica, que eles se sentariam então à mesa com os patriarcas hebreus no reino dos céus. E dizia mais, dizia que muitos dos judeus, muitos dos filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores, onde existe o ranger dos dentes e o pranto. Ou seja, ele dizia aos seus discípulos que o fato deles serem judeus, que o fato deles serem hebreus, não lhes garantia uma entrada no reino dos céus. Que muitos pagãos, muitos daqueles que não eram hebreus, que não eram judeus, se sentariam à mesa com Isaque, com Jacó, com Abraão no reino dos céus. E muitos judeus não lograriam. Eles que se consideravam o povo eleito, o povo escolhido, Jesus mostrava que não bastava eles se auto-intitularem ou serem de nascença, não bastava simplesmente professarem a fé judaica. Era necessário então que eles fizessem algo muito maior, que eles possuíssem a fé semelhante a daquele personagem, daquele centurião. Imediatamente Jesus vira para o centurião após falar com os seus discípulos, ele vira para o seu centurião e diz: vai, e como creste te seja feito. Em outra palavra, que aconteça exatamente de acordo com aquilo que você acreditou, com aquilo que você teve fé. Aconteça de acordo com o tamanho da sua fé. Se aquele centurião não tivesse tido fé de fato, o seu criado não teria sido curado. E os evangelistas vão registrar então que naquele mesmo instante o seu criado já se encontrava curado em sua residência. Vai, e como creste te seja feito. Se ele não tivesse crido, de fato, nada aconteceria. Mas o tamanho da fé daquele personagem, daquele centurião, daquele comandante militar, era tão grande que naquele mesmo instante, segundo a narrativa dos evangelhos, naquele mesmo instante seu criado já se encontrava curado em sua casa. E nós temos aí bastante assunto para nós contemplarmos, bastante assunto para nós meditarmos o tamanho da nossa fé. Dizia então aquele centurião, aquele comandante militar, que bastava uma palavra de Jesus, que não era necessário que Jesus fosse à sua casa. E nós espíritas, às vezes, nós temos que meditar sobre isso. Quantos de nós temos uma fé desse tamanho? Quantos de nós ainda necessitamos de apetrechos como referencial da fé, sem nenhum tipo de crítica, naturalmente, àqueles que usam? Quantos de nós ainda precisamos desses referenciais, dos objetos, até da estrutura física do templo espírita para nós crermos? Porque muitos de nós ainda não conseguimos crer que nesse exato momento, exatamente como acontece dentro da casa espírita, os nossos amigos espirituais estão à nossa volta, visitam em nossos lares, ou será que eles só trabalham se for na casa espírita?
É lógico que não, é lógico que estão conosco. Muitos de nós achamos que é necessário então que o médium utilize apetrechos, que manifeste determinados ruídos, que faça determinados gestos, e nós respeitamos naturalmente aqueles que ainda o fazem, mas nós sabemos que tudo isso talvez seja um pouco da nossa fé vacilante, porque nós sabemos de que nada disso é necessário. Não vai nenhum tipo de crítica àqueles que ainda o fazem, ou àqueles que ainda necessitam assistir dessa forma, mas nós sabemos que isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Então nós temos que começar a questionar a nossa fé. A nossa fé é exatamente nessa semana, por exemplo, em que nós tecemos as nossas homenagens àqueles que antecederam a pátria espiritual antes de nós, aqueles que retornaram à pátria espiritual. Qual será o nosso grau de conformação? Qual o tamanho da nossa fé frente a essa realidade da vida? Nós sabemos, através de diversos estudos que foram feitos, que 80% das pessoas, quando foram consultadas a respeito dos seus entes que desencarnaram, naturalmente que essa pesquisa não foi feita perguntando a religião das pessoas. Eu imagino, inclusive, se tivessem perguntado para um número grande de espíritas, talvez a resposta fosse diferente. Mas a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas, acreditam então que os seus parentes desencarnaram antes da hora, que eles mereciam permanecer mais tempo entre nós, mostrando nessa resposta algum tipo de inconformidade, algum tipo de angústia ante esses desígnios naturais. Nós começamos a questionar o tamanho da nossa fé. Será que a nossa fé é robustecida de tal forma que nós passamos a admitir as manifestações da natureza exatamente como algo que faz parte dela e que pode nos assaltar a qualquer momento? Será que a nossa fé é do tamanho, é pelo menos semelhante a desse centurião romano, que falava para Jesus que não era necessário nada, apenas uma palavra, e que ele cria ser o suficiente para que o seu criado pudesse ser curado? Será que nós ainda necessitamos das diversas manifestações para nós crermos? Ou será que nós cremos? Nós cremos exatamente porque já somos amadurecidos o suficiente para termos a certeza de que nada acontece que não esteja de acordo com esses mecanismos caritativos da divindade. E aqui vai uma curiosidade. Logo após o desencarne de Chico Xavier, diversas pessoas foram estudar os documentos que ele produziu, os livros que ele produziu, e particularmente são estudados até hoje, alguns anos após o seu desencarne, e as pessoas continuam se surpreendendo com o que encontram. Um dos tratamentos estatísticos que foi feito, um dos estudos que foi feito, foram exatamente das pessoas que iam ao encontro do Chico naquelas noites em Uberaba para receber mensagens dos seus entes desencarnados. E então essas pessoas eram entrevistadas, eram procuradas, exatamente para que elas pudessem revelar o conteúdo das mensagens, se estavam satisfeitas, se criam nas mensagens. E aqui vai a curiosidade que eu falei. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que receberam as mensagens do Chico Xavier não eram espíritas? Não eram espíritas. Eram pessoas de diversas religiões. Pessoas até que afirmavam não professar religião alguma. E a explicação para isso é muito simples. É porque, em tese, nós espíritas sabemos que os nossos entes queridos, não estão mortos. Então nós não precisamos de provas, naturalmente. É natural que aquelas pessoas que ainda precisam dessas provas fossem atendidas, tivessem as suas dores, as suas feridas abertas ainda tratadas, pudessem ser saciadas nas suas necessidades, o que, em tese, nós espíritas não precisamos, porque nós já sabemos. Não vamos agora ficar exigindo dos médiuns que tragam mensagem dos nossos mortos para provar que eles estão vivos, se nós sabemos que estão. Então essa curiosidade é uma curiosidade muito gostosa. Cerca de 80% das pessoas que receberam mensagens em Uberaba, nos encontros com Chico Xavier, aquelas pessoas que iam para receber mensagens dos seus entes queridos, dos seus desencarnados, elas não eram espíritas, naturalmente porque nós espíritas não precisamos da mesma forma. E quando nós falamos de caridade, a caridade tem essa característica de atender o ser humano dentro de uma sequência lógica de necessidade.
Então, meus irmãos, que nós possamos ter no exemplo desse centurião romano, no exemplo desse comandante militar, a certeza de que Jesus está conosco, de que os nossos amigos espirituais nos socorrem, independente de nós vermos ou sentirmos, eles estão conosco, basta uma palavra. Uma palavra é o suficiente, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Uma palavra é o suficiente. Porque eu também comando pessoas, eu também tenho pessoas sob o meu comando, e se eu digo para um soldado vai, ele vai. Se eu digo para outro vem, ele vem. E se eu digo para um servo faz isso, ele faz. Acreditava ele então que, conforme ele também era um comandante, Jesus comandava os anjos, os mensageiros, os missionários da luz. E era o suficiente que Jesus mandasse para que os anjos obedecessem. E naquele mesmo momento em que eles encerravam o diálogo, o servo, o criado do centurião, já se encontrava curado em seu lar. Meus irmãos, nós temos a certeza de que os amigos espirituais são conosco. Protegem-nos nos momentos todos de nossas vidas. Protegem-nos. E quando nós conseguimos sintonizar no bem, inspiram-nos. Nós não temos condições de mensurar a quantidade de mal que nos é evitado. Nós não temos condições de mensurar tudo aquilo de ruim que poderia ter nos acontecido e não nos aconteceu, exatamente pela intervenção daqueles do invisível. Acontece conosco aquilo do qual nós necessitamos, e é natural que seja assim. Não existe alguém que viva na Terra semelhante ao paraíso mitológico, sem ter provas, sem ter oportunidade de crescimento. Todos nós passamos por dificuldades, mas as dificuldades poderiam se acentuar no mundo de provas e expiações, se nós não tivéssemos aqueles a quem nós nos vinculamos espiritualmente, e que damos oportunidade desses personagens interferirem em nossas vidas, exatamente como Kardec nos ensina, que eles interferem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Nós é que selecionamos a qualidade daqueles que interferem em nossas vidas, através das nossas vibrações mentais, através dos nossos bons sentimentos, através verdadeiramente daquilo que sentimos, porque é isso que verdadeiramente importa para o mundo espiritual. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos ter a fé semelhante a desse centurião romano, para quem sabe nós podermos sentar à mesa também com os patriarcas hebreus no reino dos céus. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.